Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. E se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se e sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Balaão, esse que era um adivinho na época de Moisés. Mas quando ele conheceu o poder de Deus, ele teve que abençoar o povo de Deus ao invés de amaldiçoar. Então vamos ao vídeo. Balaão significa destruidor de uma nação, sem povo ou estrangeiro. De origem hebraica, Balaão é derivado de Bilã, que é composto pelos elementos Bala e Bela, que quer dizer destruidor, e Em, que significa uma nação. Outra combinação possível é a da partícula de negação Bal e In, que quer dizer pessoas. Assim teria o significado de estrangeiro sem povo. Além das passagens no livro de Números, capítulos 22 a 24 e 31, Balaão é mencionado em outros livros do Antigo Testamento, em Deuteronômio 23, versículo 4 a 5, Josué 13, versículo 22, capítulo 24, versículo 9 a 10, Neemias 13, versículo 2 e Miqueias 6, versículo 5. No Novo Testamento, ele também é mencionado sempre de forma negativa, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, Judas 11 e Apocalipse 2, versículo 14. Na Bíblia, Balaão foi um profeta contratado para amaldiçoar o povo de Israel a mando do rei Balaque. No entanto, Balaão teve revelação de Deus que o impediram de tomar essa atitude. Acabou por abençoar Israel por ordem de Deus. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Você encontra em Neemias 13, versículo 2. Sem conseguir amaldiçoar Israel, Balaão ensinou os inimigos de Israel a acabarem com a proteção do povo local. Foram então seduzidos a festas e prostituição. Percebendo o erro, o povo de Israel voltou a ser fiel a Deus. Essa é uma das passagens mais estranhas do Antigo Testamento, que ocorre entre os capítulos de Números 22 a 24, onde vemos a história de Balaão e sua jumenta que fala. Contudo, por revelação divina, Deus lhe aparecia e determinava que o povo de Israel fosse abençoado por ele, profetizando a grandeza daquele povo, o que irritou o rei Balaque. Ele se autodenominava homem de olhos abertos, por ter visões de Deus e se prostrar diante dele de olhos abertos. O Senhor disse a Balaão que os príncipes dos Moabitas dissessem novamente para acompanhá-lo. Ele deveria ir para dizer apenas as palavras que o Senhor lhe ordenasse. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Está escrito em Números 22, versículo 20. O versículo 21 relata que Balaão simplesmente se levantou na manhã seguinte e começou a sua caminhada. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Está em Números 22, versículo 21. Mas como vemos na passagem bíblica, Balaão se interessou nas ofertas que o rei Balaque tinha lhe oferecido, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Ele partiu pensando apenas no que ia receber pela proposta do rei, e não nas consequências que lhe ia causar, tentando amaldiçoar o povo de Deus. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Por esses motivos, houve o acontecido com a jumenta, onde o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, apareceu, e apenas a jumenta viu o anjo, e Balaão não viu. E pelo comportamento da jumenta, Balaão começou a espancá-la, e na terceira vez, o Senhor fez com que a jumenta falasse com Balaão.
E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te havia matado, e a ela deixaria com vida. Você encontra em Números 22, versículo 27 ao 33. No final do acontecido, o Senhor lembrou a Balaão novamente que ele deveria ir com os príncipes, apenas para dizer as palavras que o Senhor lhe revelasse. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Você encontra em Números 22, versículo 35. Alguns estudiosos dizem que Balaão não era um profeta de Deus. Ele era um adivinho da época, alguém muito conhecido pelas suas adivinhações. Mas no momento em que ele se virou para amaldiçoar o povo de Deus, ele provou do poder do nosso Senhor e, por final, fez o que o Senhor o dissera, abençoando o povo de Israel ao invés de amaldiçoar. Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Um pequeno resumo da história de Balaão na Bíblia. Este conheceu o poder do nosso Senhor Deus. E lembre-se, se Deus tem algo a nos falar, Ele vai falar, não importa como. Amém? Se você gostou do vídeo e de saber sobre Balaão, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.